tem muita gente que ainda tem uma certa, não sei se vou dizer se é o melhor termo, mas uma certa restrição em declarar as criptos, né? Por alguns anos nem existia essa obrigação prevista em lei. Depois isso mudou, né? Lá em 2018, 2019. Quais são os riscos para quem tem criptomoedas e acha que está tudo bem não declarar e não incluir a posse desses ativos na declaração anual? Uma coisa que a gente tem que deixar sempre clara é o seguinte: o que aconteceu em 2019 foi o advento da IN 1888, que ela é a declaração de criptoativos, né? Mas a IN 1888 ela trouxe uma nova obrigatoriedade para o contribuinte de criptoativos, para o usuário, o investidor de criptoativos, que é de informar todas as movimentações dele para a Receita Federal. A obrigação de declarar imposto de renda, essa ela já existia, né? Só que, em pese ela já existia, e enquanto bem, a Receita Federal começou a falar nisso a partir de 2017, que foi mais ou menos quando a gente começou a ter uma alta do Bitcoin, né? Então, anteriormente a isso, não é que não havia obrigatoriedade, mas a Receita Federal não falava nisso, até porque os valores não eram significativos. E de 2017 para cá, os órgãos reguladores começaram a ver o quê? Um movimento crescente, né, dos bitcoins. As pessoas, por outro lado, mesmo os ANCAPs, né, pessoas que acumulavam anteriormente, né, começaram a querer trazer do mundo virtual os seus ganhos para o mundo real, e aí tu queria comprar apartamento, tu queria comprar um veículo, tu queria ter dinheiro em banco e etc. E aí tu tinha um monte de Bitcoin e nunca tinha declarado imposto de renda. Então, isso tudo aí culminou na declaração de imposto de renda de criptoativos, né? Eu mesma, o que eu mais faço, eu sempre digo, é a regularização desse pessoal que entrou lá atrás. Então, o público era muito ANCAP, muito aquela coisa Satoshi Nakamoto de fugir das amarras do governo. Mas, né, não temos como fugir dos rendimentos efetivamente ganhos, né? Então, hoje a gente vê assim um movimento crescente da Receita Federal no sentido de fiscalizar o usuário de criptoativos. A gente vê um movimento crescente da economia mundial, né? Na criptoeconomia, então não é só o Bitcoin, são os criptoativos como um todo, NFT, metaverso, stablecoins, a gente vê todos os dias esse movimento crescente no mundo. A gente abre a mídia convencional e lê sobre criptoativos, né? Então, isso se tornou uma coisa muito, muito latente, né, para os órgãos reguladores. Hoje, o fato de tu não declarar imposto de renda pode te acarretar aí em multas pesadíssimas, né? A sonegação, ela te gera uma multa de até 150%. Os ganhos que tu teve em criptoativos, tu deverias declarar e, sobre isso, pagar imposto, que é o imposto sobre o ganho de capital. E ainda assim, a gente tem aí a figura da IN 1888, que ela também te gera uma multa aí mensal, inclusive, de 2019 para cá, que é pela não informação à Receita Federal. Então, assim, parece complexo porque é complexo, né? Não tem como dizer que não é complexo, né? Mas, de fato, o mundo caminha nesse sentido, da tecnologia, né? O mundo é tecnológico. As organizações burocráticas não são tão tecnológicas, mas elas estão acompanhando esse passo, né? E tentando normatizar e fiscalizar essa tecnologia. E a gente está aqui para isso, para ajudar as pessoas a entender esse contexto todo.